pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o professor Regis de matemática e nós vamos conversar sobre o ensino de matemática no ensino fundamental, no ensino médio. Né, professor? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, bem. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, obrigado. Obrigado por aceitar esse convite. Faz tempo que eu fiz esse convite para você. Faz. Demorou para a gente conseguir. Né? Então, o que você achou daquela declaração do diretor do INPA, diretor ou presidente? Diretor do INPA, o Marcelo Viana, sobre a questão do ensino catastrófico de matemática no Brasil? O Marcelo, ele assumiu o INPA agora em dezembro, depois do Camacho, depois de muito tempo. E o INPA é uma instituição, Rafael, muito distante dessas instituições que a gente, né, tem dentro da escola no que tange a matemática. O INPA, ele tem uma proposta de uma matemática pura e aplicada, né? O que já por si só distancia dessa didática matemática, que é uma área mais da educação matemática, né? Então, quando ele afirma que o ensino tem um caráter catastrófico, infelizmente a gente tem que meio que concordar com ele pelos números que indicam isso e por algumas experiências que a gente tem em sala de aula, né? Experiências de colegas e enfim. Mas, no entanto, eu vejo uma ingenuidade quando ele simplesmente tenta comparar, né, os resultados que o INPA atinge, mesmo que é uma instituição que tem investimentos muito maiores do que os investimentos que a gente tem na escola, com os resultados que a escola atinge. Sim. Né? Quando ele afirma na carta que toda criança gosta de matemática e um professor vem e estraga isso, ele deixa de analisar alguns contextos que esse professor trabalha, né? Então ele simplesmente ele taxa a culpa em cima toda do professor, mas ele esquece que existe poucos investimentos para esse professor trabalhar, e ele esquece que não existe um ambiente tão tecnológico quanto o próprio INPA para que esse professor esteja inserido, né? Ele não percebe que este próprio professor, como pessoa e como profissional, ele é estigmatizado diferente de um professor do INPA. Ou seja, eu até concordo em partes com o que ele disse, que o professor pode meio que fazer com que o aluno deixe de gostar da matemática, e isso pode acontecer em qualquer matéria. Isso é verdade. Né? Agora, de acordo com o que você fala, o professor não é a causa do problema, e sim uma das consequências. Eu acho dele, que o professor é uma vítima também, não só o aluno que passa por esse ensino catastrófico, mas o professor também é uma vítima. Não que o professor tenha que se vestir dessa característica de vítima. Eu acho que existem experiências isoladas que demonstram que eu, como recurso pessoal de uma aula, posso sobressair a todas as dificuldades que eu enfrento. Fato. Só que em termos de números, em termos de massa, certo? Avaliar um caso ou outro seria meio ingenuidade, né? Quando, por exemplo, a gente tem os exemplos de alunos que com 13, 17 anos entram no INPA pela sua característica fenomenal em matemática e começam a fazer doutorado, e mesmo assim fazendo doutorado ou mestrado dentro do INPA, porque o INPA, como é um instituto, não precisa que eu seja graduado para estudar lá. Eu preciso apenas demonstrar uma habilidade e ser descoberto, teoricamente, pelas OBMAPs e pelas Olimpíadas de Matemática que são gerenciadas pela Sociedade Brasileira de Matemática e a sede é no INPA. Né? Então, tudo isso é um movimento para se descobrir novos talentos. Né? A ideia das Olimpíadas é isso. Então, quando eu avalio isso, né, quando eu ponho toda a responsabilidade em cima do professor, eu estou esquecendo desse contexto que esse professor vive. Certo? Não tirando da minha responsabilidade a possibilidade de fazer algo novo, de fazer algo que realmente funcione. Mas falar que isso que um professor vem e destrói isso, eu interpreto como, independente de como você vive, você é responsável por esse ensino catastrófico. Entendi. Né? E eu acho uma carga muito pesada para esse profissional. Certo? E muitos dos professores de matemática, na disciplina de matemática, principalmente nas educações infantis, onde o professor é um pedagogo, existem várias pesquisas que mostram pra gente que muitos procuram o curso de pedagogia para correr de exatas. Pois é. Então, isso também tem matemática, né? E aí o aluno, porque para mim aluno nas fases iniciais é uma esponja, Rafael. Esponja tem uma água ali, eu ponho uma esponja, a esponja absorve toda a água. Então, assim, a criança, ela percebe essa desenvoltura do professor, ela percebe que o professor
saca super de literatura, história, aula incrível, chega em matemática, ele já sente uma tensão nesse professor de matemática. A criança sente. A criança sente isso. Então, aquela tranquilidade que o professor passa em outras disciplinas não é a mesma em matemática, certo? Mas esse professor que está ali, ele veio de uma educação em que matemática também não era lá essas coisas, né? Hoje, nossa geração de professores de 30 anos, 35 anos, eles foram educados na matemática moderna, onde a maioria dos professores de matemática eram engenheiros, contadores, com certeza, que iam para salas de aula para fazer uma complementação de renda. Porque não tinha uma educação matemática formalizada como existe hoje nas universidades, né? Hoje existem disciplinas específicas para didática de matemática. E nós somos frutos de professores que não passaram por isso. Então é óbvio que a gente tenha esse transtorno histórico que esse professor que hoje é exigido por uma aula que ele não teve, não tem como ter referência nisso. Perfeito. Então eu particularmente sou cobrado um tipo de aula que meu professor não me deu. Então eu preciso de desconfigurar as minhas referências e construir novas referências dentro de uma escola que não tem recurso, dentro de um aluno que realmente ele tem uma visão diferenciada da escola do que nós tivemos quando nós éramos alunos. Porque na nossa época o professor de matemática era... Quando ele era realmente um matemático, ele era o inalcançável. O inatingível. Ele era o professor. Mesmo que a gente não gostasse tanto da matéria dele, mas até pelos outros professores, eles achavam, aquele ali é o professor de matemática. Ele é mestre na matéria que a gente não gosta. E teve um momento na história, quando a gente analisa a história da educação matemática, tem um momento em que na própria sala dos professores existia um lugar específico para os professores de matemática ficar e os outros, porque ele não existia essa mistura, certo? Então, assim, esse contexto histórico acaba influenciando também nessa declaração que o Marcelo diz de ensino catastrófico. Eu sou professor de matemática há 16 anos, né? E uma das coisas que eu percebo nos primeiros dias de aula, Rafael, é de pais se comportarem da seguinte maneira. E aí, como é que foi a aula? Tudo bem, meu filho? Tudo bem. E a professora de matemática, como é? Aí o aluno fala, o professor é massa, descolado. Não, porque na minha época, aí ele passa toda a impressão que ele teve do professor dele para o filho. Né? Num outro episódio, o aluno chega com um 9 em literatura. Pai, tirei 9 em literatura. Ou em matemática. E eu quero ver você tirar isso em matemática. Então, toda essa carga histórica também impede que esse professor consiga resultados tão promissores quanto a gente consegue em outras disciplinas. Ou seja, essas crianças, esses alunos de hoje, eles já estão vindo com aquela ideia enraizada do pai de que matemática é muito difícil. Então, eles já internalizam que matemática é muito difícil. Então, eles já vêm com esse preconceito. E essa ideia do matemática muito difícil também é uma ideia muito difícil, filosofia, difícil Cada um letras. tem a sua dificuldade. Não, meu amigo Rafael, pensa, eu falo, gente, a pessoa que está na universidade lê senhora, vai pro céu, gente, o que é aquilo? Eu adoro. Matemática, ele é uma coisa muito tecnicista. Existe um raciocínio? Existe uma habilidade? Existe. Mas existe muito processo, e processo é fácil de você entender como é que funciona e repetir esse em outras situações. Hoje o Enem vem com umas propostas bem bacanas e diferentes. Né? Então, assim, eu preciso de habilidades, eu preciso de competências de interpretação, né, de correlação com outras ciências, e isso é bacana. No entanto, quando eu analiso isso com o professor que está dando aula lá no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo na educação infantil, eu vejo ainda um professor que está ainda fazendo referências de matemática para matemática. Eu vou ensinar adição, porque ele vai aprender subtração, multiplicação lá na frente, ele precisa de adição para aprender multiplicação. Ele justifica a sua aula por um conteúdo posterior, entendeu? Então, assim, eu vou ensinar o aluno números inteiros, porque logo ele vai aprender números racionais. Se ele não souber inteiro, ele não aprende o racional. E a justificativa de um conteúdo eu vou ensinar um conteúdo porque ele precisa aprender um próximo, isso é muito incoerente na cabeça do aluno, certo? O que torna mais um ingrediente para a gente chegar nessa ensino catastrófico, segundo o Marcelo. Então existem projeções que acontecem no decorrer do processo que o Marcelo não imaginou, e ele colocou tudo no pacote do professor, e isso eu achei meio ingênuo da parte dele.
principalmente hoje, com essa diferença na educação, que as disciplinas, antigamente, elas eram vistas assim como foco do estudo. Hoje, já dá para ver que, claro que ainda estamos engatinhando nesse processo, mas as disciplinas são ferramentas para que entendamos outros assuntos. Por exemplo, em que matéria a gente vai estudar sobre a água? Todas as matérias. Antigamente era só ciências. Agora não, a gente vai estudar água em matemática, água em língua portuguesa, água em ciência, geografia. Então, simplesmente a ferramenta de como o aluno vai entender essa matéria. E aí a matemática deixa de ser aquela coisa assim, inalcançável. Né? Inatingível. Eu visualizo uma coisa interessante, Rafael. A Suzana Herculano, que é uma neurocientista, ela fala uma coisa que eu acho incrível. Precisa-se existir coerência. Né? E aí coerência entrou no meu veículo de ensino mais do que aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa foi um negócio que me maçava muito. Vamos procurar uma aprendizagem significativa e tal. E quando eu entendi que ser coerente na fala, eu consigo atingir isso, fica mais fácil. E o que é ser coerente? É justamente desvincular essa matemática para a matemática, certo? Então, assim, quando se fala em água, é um problema de todo mundo. É fato isso. Problema do mundo inteiro. Por mais que a gente esteja numa região que a gente não sofra tanto, mas a gente tem, né, situações em que há uns 20 anos atrás não existia um comércio de água mineral. Hoje existe esse comércio e é forte. Né? Então, existe um problema latente, né? E ainda tem gente querendo privatizar a água do mundo todo. Isso, olha só. Né? E aí o que acontece? Quando eu levo essa problemática para a sala de aula, isso se torna coerente. Porque meu aluno vivencia isso. Certo? Então, partir daquilo que é coerente para aquilo que eu preciso ensinar, que está previsto no currículo, é um caminho para a gente tornar essa distância entre o Instituto de Matemática Pura e Aplicada das nossas escolas, sejam elas públicas ou particulares. Né? Então, essa coerência é uma coisa que a gente precisa antenar para isso. Sabe, Rafael? E já que você falou da questão do Instituto, ano que vem tem o evento de matemática que vai ser aqui no Brasil e em 2018 a Olimpíada de Matemática também vai ser aqui no Brasil. É o que chama de biênio da matemática, isso, né? Grandes mentes da matemática do mundo inteiro vêm para cá. Nós estamos bem representados? Estamos, Rafael. Como eu disse, né, o Instituto ele é um instituto que recebe investimentos maciços. Nós temos hoje, dentro do Instituto, eles têm, um total de 150 alunos. Esses 150 alunos, eles trabalham com esses 150 alunos com um investimento muito alto. E um exemplo disso é o próprio Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields, que é como se fosse o prêmio Nobel da matemática. Né? Então a gente tem algumas descobertas, alguns diamantes que eles estão lapidando ao longo do processo, certo? O que torna meio incoerente dentro de tudo isso é o número. Eu falo que o número justifica muita coisa. O número eu falo que justifica muita coisa. Né? Para o matemático é... E no geral, eu lembro de um tempo atrás que teve uma reportagem de uma criança de 2 anos que fumava. Eu lembro. Lembra? Turquia, né? Isso. E aí o que acontece? O que suscitou na gente nessa reportagem? O número 2 anos. Então, o número, ele assusta a gente nas reportagens. Né? E na escola também isso é fato. É uma coisa você tirar um aluno de sala, mas tira 15 pra você ver. Aí todo mundo já fala, nossa, mas você tirou 15 alunos e tal. Então o número justifica muita coisa. Dentro desse contexto, eu tenho um número muito... O INPA atinge um número muito pequeno dentro de uma projeção que é o Brasil. Certo? E a Olimpíada de Matemática, das OBMAPs e tudo, elas têm um caráter muito de descobrir talentos, mas dentro do contexto que os alunos não são preparados para esse tipo de prova, não são preparados para esse tipo de contexto, eu acabo ainda segregando a sala de aula. Eu acabo ainda mostrando evidente quem são os bons e quem são os ruins de matemática, que é uma coisa que a gente sofreu. Isso nossa tende geração. Só a separar mesmo tende os alunos. Só a deixar o cara que é avaliado como ruim de matemática inerte, que é um prejuízo. O aluno inerte é um prejuízo muito grande, porque a gente sabe que o aprendizagem é um movimento interno. Eu preciso me movimentar para aprender alguma coisa. Né? E quando o aluno entende isso, meu trabalho como professor já diminui muito. Né? Eu preciso que o aluno entenda que o principal fator que vai fazer com que ele aprenda alguma coisa é o movimento dele. Certo? É o movimento dele. E a estrutura da escola, Rafael, não sei se você concorda comigo, mas a estrutura da escola é uma estrutura que
obriga ele a estar inerte o tempo inteiro. Pois é. Né? Aquela coisa de sentados em filas e tal. Não que eu não seja um professor que queira isso, não tenho problema com um aluno sentado em fila, até agradeço. Mas eu preciso deixar claro que ele é livre para se movimentar diante do conhecimento. Né? E matemática precisa disso, não tem como. Eu preciso trazer a coerência para a sala de aula e linkar essa coerência com aquilo que eu tenho que ensinar no currículo. Porque é fato, meu aluno tem que sair dali competitivo. Claro. Eu tenho que deixar meu aluno para sair dali e ser competitivo com outros alunos. Ele tem que ter condições de chegar numa situação e falar assim, socialmente falando, eu quero fazer isso. Né? Eu quero fazer isso quando crescer, eu quero responder essa pergunta de uma maneira coerente. E ele tem que ter condições para isso, certo? Então, é um lance meio de não desacordar para a coerência. E o que eu chamo de coerência? É aquilo que está latente no menino. Sabe? Eu não sei você, mas quantas vezes a gente precisa ler um livro que a gente não gosta de ler, mas é porque os meninos estão lendo, ver um filme que a gente nunca assistiria, mas como os meninos enunciaram. É bom que nós saibamos isso. Eu costumo dizer que primeiros dias de aula, o termômetro para mim são capas de caderno. Eu ando olhando as capas de caderno. Então, geralmente, as meninas, né, vão me mostrando o que elas estão antenadas, o que elas estão vendo, para eu pesquisar, para eu falar assim, não, se surgir esse assunto na sala de aula, eu não vou pagar de desentendido. O professor tem que dar uma pesquisada no seu público, né? Se você vai falar em público, você tem que conhecer seu público. Para ser coerente. Exatamente. Para ser coerente na hora de ensinar fração, para ser coerente na hora de ensinar números inteiros, certo? Para ele sentir participativo disso, né? É fato. Quando você, em determinado momento, fala uma coisa que eles estão antenados, aquele momento de despertão, todo mundo volta para você e logo um já tem uma coisa para acrescentar à sua ideia, e a sua aula, que às vezes estava perturbada por não ter coerência, quando você põe coerência, você acaba aprendendo muito com esses meninos. Né? E esse movimento na matemática, muito tempo atrás, foi altamente criticado. Eu chegava e dizia, hoje a aula é sobre fração. O que é fração? Fração é isso, vamos para o exercício, modelo, exercício modelo. Logo tem uma outra gama de exercícios que são idênticos ao exercício modelo, e aí você vai fazer uns testes para casa. Essa era a rotina de um conteúdo em matemática. Né? E se a gente analisar alguns livros anteriores, a gente percebe muito isso ainda. Só que hoje, graças a Deus, a gente está tendo um movimento diferente, e isso tem sido muito satisfatório. Muito satisfatório. E você tem aqueles insights assim, de chamar a atenção do aluno, assim, técnicas para que o aluno fique acordado na sua aula que a gente precisa para ajudar? Sim, na verdade hoje a aula, o aluno, as pesquisas mostram que ele tem um número de minutos de atenção, né? Então, a gente conhecendo isso que acontece dentro desse indivíduo, eu preciso ter muito cuidado, inclusive também, Rafael, na hora da aula. O meu comportamento na primeira aula não é o mesmo comportamento da quarta aula, porque existe um comportamento desse aluno diferente. E esses insights, eles são muito previsíveis, eles são muito fáceis de você notar, né? Porque você logo percebe o aluno que tem uma capacidade de concentração maior e que você pode deixar ele tranquilo, mas você logo percebe aquele aluno que, por via das dúvidas, se encantou por uma mosquinha que passou e você tem que olhar, a mosca é aqui, vamos voltar sem nenhum problema. Mas esses insights são importantes dentro de um contexto de matemática, porque o raciocínio ele é quebrado muito fácil por alguns alunos. E aí a retomada disso às vezes demanda um tempo, ou a não retomada disso causa um transtorno em termos de conteúdo para ele ao longo do processo, né? E o próprio Marcelo, numa carta, ele diz que a matemática é uma disciplina que exige pré-requisitos. Concordo, certo? Plenamente com ele. No entanto, esses pré-requisitos não podem ser justificativas para eu ensinar alguma coisa, sabe? Eu não posso simplesmente ensinar, e já disse isso antes, isso porque lá na frente o aluno vai precisar disso. É como se a matemática justificasse a própria matemática. E não é, sabe? Eu acho que a coerência do que o aluno quer ensinar que justifica aquilo que eu tenho que ensinar para ele. É interessante você passar a matemática, não só a matemática como qualquer outra disciplina, mas mostrando para o aluno a aplicabilidade dela, né? Não adianta eu simplesmente falar sobre binômio de Newton se não falar para que ele vai usar isso algum dia, né? Então é interessante a gente falar o porquê de se estudar alguma coisa, né? Por exemplo, eu falei até com outro matemático amigo meu, falando que eu adorava matemática até quando eu conheci logaritmo. Aí eu comecei a odiar matemática. Aí ele falou, não, porque você não sabe por que você usa logaritmo e aonde você usa logaritmo.
aí você acaba gostando. Né? E Rafael, e isso para criança é muito fácil, para criança e para adolescente é muito fácil mostrar essas aplicabilidades, certo? Porque existe uma necessidade, uma vontade em aprender muito grande. E essa vontade você pode usar como veículo para você ensinar alguma coisa. E como que a gente pode fazer para encontrar essa vontade no aluno de estudar? Rafael, a vontade é uma coisa que eu falo que a escola é o único lugar, parece que na sociedade, que não se tem vontade. O aluno não quer estar ali, o professor não quer estar ali, certo? E é muito difícil lidar com falta de vontade, né? E eu acho que a vontade está intimamente ligada com aquilo que faz alusão à sua necessidade, né? Os adolescentes e as crianças, acho que por uma questão fisiológica e até mesmo psicológica, eles não conseguem perceber aquilo que eles vão precisar num futuro distante, né? E eu vejo umas incoerências muito grandes de professor chamando a atenção de aluno, falando assim, mas o aluno tem que ter consciência. Gente, a gente só teve consciência porque a gente já está velho. Se a gente fosse novo, a gente não teria consciência. Crianças e adolescentes são inconsequentes. São consequentes mesmo. Então, eles não vão imaginar que eles precisam aprender aquilo. Eles não conseguem visualizar que eles vão transformar aquilo num ganho futuro. Então, justificar a aula, justificar eu estar ali e o aluno também, porque ele precisa de um bom emprego, porque ele precisa daquilo para o futuro dele, não vai fazer diferença na vida. O futuro dele daqui a 2 dias, 3 dias que vai jogar bola, né? E outra, ele tem exemplos na sociedade, ou até mesmo em casa, de pessoas que não estudaram e deram bem, que se deram bem profissionalmente, né? Enfim, então justificar isso não é possível. Agora, mostrar que no mundo em que ele vive, nos interesses que ele tem, existe uma temática e muita, vou trazer ele para minha aula. Eu consigo trazer ele para minha aula quando eu consigo mostrar para ele que, olha, nesse ambiente que você vive, de jogos de rede, das próprias redes sociais, ou simplesmente do intervalo, da figurinha hoje eles jogam muito umas figurinhas de Pokémon, que tem coeficientes numéricos e tal. Isso tudo tem matemática. Vamos trazer para cá, pra gente poder ver. Banco imobiliário, que às vezes eles jogam muito, vamos trazer para cá. Que a gente jogava. E jogava muito, né? Então, trazer isso para cá é muito interessante. Por exemplo, eu montei uma aula ano passado que para mim foi uma das grandes aulas que eu fiz, foi sobre sólidos geométricos, sobre figuras tridimensionais. E em Goiânia a gente tem o Oscar Niemeyer, gente, que é um palco dos sólidos geométricos, certo? E é um palco que as pessoas têm usado para andar patins e skate e bicicleta. Falei, vamos para lá. Então a gente teve um momento na aula antes e levamos esses alunos para lá, todos eles de patins, todos eles de skate, e fomos andando em cada monumento e ali eles tiravam foto, a gente comentava das características que tornavam esses elementos diferentes. E o trabalho foi, preciso que vocês postem uma foto que vocês tirarem aqui no Instagram e as hashtags serão das propriedades do monumento. Que então, barato. Ele fotografou uma pirâmide, a hashtag era pirâmide, faces triangulares, arestas laterais concorrentes, que são termos matemáticos que eles aprenderam na aula e que usaram como a linguagem que eles usam, que são hashtags, que são informações pequenas, né, usando o jogo da velha. E me marca, porque aí eu vou avaliar a sua foto e as suas hashtags pelo Instagram, certo? Ou seja, ao invés de você tirar ele daquele ambiente digital, você usou o ambiente digital a seu favor. E detalhe, quando a gente foi para a sala de aula, quando nós vamos ver como é que é a pirâmide nos livros, vamos ver como é que é a pirâmide, a definição de pirâmide no nosso livro, e vamos ver que a gente construiu com as hashtags, ver o que está faltando, o que não está faltando. Quando eles percebiam que estava faltando informações na foto dele, eles editavam a foto. Professor, posso editar a foto? Pode editar a foto, fica tranquilo. Então assim, a partir daí, todo o movimento foi diferente dentro do conteúdo. Pode ser que esses alunos não saibam hoje as características, mas na hora que eles leem, eles vão lembrar. E aí esse link que é o mais importante, certo? Que livros para mim não são para ser decorados, certo? São para mim saber usar eles. Tá, no livro tal, eu acho que eu vou ter essa informação, vou lá e vou conseguir conferir isso, certo? E isso remete-se à avaliação, Rafael. Eu acho que na avaliação eu preciso, em algum momento, dar ingredientes para meus alunos lembrarem das vivências que eles tiveram ao longo do processo. Certo? Então, se num enunciado é possível a gente fazer referência de uma experiência, faça referência porque ele vai lembrar, né? Aquela questão, aquele momento em que ele aprendeu uma coisa, em que ele nunca imaginou que ele ia usar um Instagram para fazer um trabalho de matemática, na hora ele vai lembrar na prova. E teve algumas situações em que alunos me responderam coisas usando hashtag, né? Por que eu não vou dar certo? Ou por que eu vou julgar isso como
tranquilo. E algumas pessoas podem dizer, mas a prova é um outro ambiente. Concordo com você que a prova é um outro ambiente, mas cabe a mim mostrar para ele que na prova ele precisa me dar a resposta de uma outra maneira, certo? E que se eu dar como errado aquilo, porque é um ambiente diferente, eu posso fazer com que esse aluno tenha um retrocesso dentro da vontade dele de aprender, certo? Então, assim, eu acho que é trazer o mundo deles, pensar como eles, certo? Pensar como o que eles estão antenados, o que eles estão gostando de ver. E é difícil, não é fácil, porque são conflitos de gerações muito grandes, né? Esses meninos estão dentro de eles nasceram na cybercultura. A gente está né? Nós estamos assim num território deles. Então a gente não domina isso, né? O uso da tecnologia, Rafael, é imprescindível. Não dá mais. Hoje em matemática a gente tem aplicativos incríveis, certo? Uma outra aula que a gente elaborou foi definição de função de segundo grau e simples, função de segundo grau, o gráfico uma parábola, né? Que é um movimento de uma bola de basquete. Então eu falei, gente, eu preciso que vocês descubram para mim um aplicativo que tira fotos de posições, tipo aquelas utilizadas nas Olimpíadas, que mostram o movimento do atleta. Sim. E eles em 2 dias acharam esse aplicativo, falou, professor, esse aqui tira foto assim. Falei, beleza, vamos para a quadra. Jogaram bola e a gente fotografou. Então a gente analisou. Dava certo. O aluno tem a foto jogando e a bola nos movimentos. Da bola. Correto. Eu falei, gente, a função que descreve esse movimento é essa. Vamos agora analisar isso num gráfico. Ah, professor, tem um aplicativo que faz gráfico. Eu jogo a função aí no gráfico, vamos ver. Aí a gente, toda a definição de função de segundo grau veio a partir dessa experiência que eles jogando basquete, viu o movimento. Outra coisa, aí às vezes você gasta 10, 15 aulas para se falar sobre função de segundo grau, e nessa eu gastei 5. E poderia passar qualquer exercício de qualquer nível. Ah, professor, não estou entendendo. Lembra da bola que tinha que chegar na altura máxima? Como é que você calculou a altura máxima? Ah, isso. Então imagina que o lucro máximo seja a altura da bola. Então sempre eu fazia referência àquela aula e ele conseguia desenvolver o exercício, certo? E o que é mais importante, ele não paralisava diante do exercício. Ele fazia, mesmo que ele errasse. Que para mim é o melhor movimento do aluno hoje. Claro. O melhor movimento é ele errar, certo? Que durante muito tempo foi abominado, né? O erro era motivo de vergonha. Hoje 2 erros anulavam um acerto. Pelo amor de Deus, gente. Eu fiz esse vestibular, tá? Eu fiz esse vestibular, certo? Em que a gente, melhor não marcar do que marcar uma coisa errada, né? Melhor não julgar. E esse movimento vai fazer com que ele aprenda sozinho. Ele tenha, não aprenda sozinho, desculpa, mas que ele tenha vontade de aprender. E essa vontade, Rafael, aí ninguém segura mais, certo? Aí você vai sofrer, porque você vai ter que estudar um monte de coisa, porque eles vão vir com tantas perguntas, e aí você vai ter que se movimentar para isso. E a ideia é mais ou menos essa. E tem funcionado, graças a Deus tem funcionado, certo? E eu tenho dividido experiências com outros professores das instituições que eu trabalho, e eles têm percebido que existe um movimento do aluno, que é diferente da gente, propriamente dito, né? E não subestimar o aluno também, Rafael. Eu vejo muito hoje, eu já ouvi professores dizendo assim, não, eu não ensino isso porque eles não aprendem. Nossa! Eu falei, como? Eu não ensino isso porque eles não aprendem, professor. Eu falei, entendi. Isso é inadmissível. Como não aprendem? Comeu na infância. Então, como não aprendem? Não tem essa mamou condição. do peito. Como fez tudo que a gente fez, por que eles não aprendem? Entendeu? Né? Então, subestimar o aluno é muito difícil. Hoje é muito difícil a gente não subestimar porque a gente tem números a atingir, né? O que eu estou dizendo com isso? Eu aplico uma prova, eu preciso de um mínimo de pessoas acima da média, aceitável, né? O meu trabalho, ele é taxado pelos rendimentos dos meus alunos. E às vezes nessa preocupação eu acabo elaborando avaliações simples, não vou dizer medíocres, mas na tentativa de atingir os melhores resultados. E para alguns alunos isso é frustrante. Isso é bem frustrante. Por mais que eles gostem de tirar nota, certo? Mas eles sabem avaliar o que é justo. Eles têm esse poder de avaliar o que é justo quando se tange a nota. Então, quando ele percebe que ele tirou uma nota que às vezes a nota não reflete aquilo que ele sabe, porque a nota foi fácil ou que a prova simplesmente foi em outro nível, isso desmotiva muito esse aluno, né? E acaba sendo um outro entrave na vontade. Né? A gente tem que ficar atento nisso. É verdade. Professor, muito obrigado. Que é isso, obrigado Rafael. demais pela presença, por esse esclarecimento que foi maravilhoso. Ok, fica tranquilo. E assim, eu sou um professor midiático, assim, falo que eu estou 24 horas no Facebook online, né? E todas essas discussões no que tange
o que eu tenho que fazer para ensinar isso melhor. Eu adoro discutir, adoro experimentar coisa nova. Então eu queria deixar também o canal, o grupo, para quem quiser interesse em... Claro. Eu quero ensinar números decimais e sempre ensinei assim, ou fração, sempre ensinei usando pizza, posso imaginar de uma maneira diferente. Vamos pensar junto, vamos experimentar. Às vezes não funciona, mas às vezes o não funcionar já me dá uma ideia bacana para uma outra situação, que eu acho que é o grande lance da matemática. E eles adoram experimentar, né? Os alunos adoram experimentar coisas novas. Que massa. E obrigado também pela sua contribuição com o nosso grupo de apoio ao professor, que tem sido maravilhosa. Ok. Valeu. Obrigadão, irmão. Isso, Rafael. Até. Tamo aí. Tamo aí. Loving it and love it, living it up when I'm going down.